Olá, estamos mais uma vez aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Hoje nós queremos meditar um pouco num texto que se encontra em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu creio que o grande segredo da influência do apóstolo Paulo era a sua vida de oração. Na ocasião dessa carta, ele estava preso em Roma, não conhecia pessoalmente os irmãos de Colossos, mas estava dando importantes recomendações para que a igreja não fosse influenciada pelos ensinos dos falsos mestres. Paulo inicia a carta orando, e no primeiro momento ele faz um agradecimento a Deus. Ele ora agradecendo pela conversão daqueles irmãos, por terem crido em Cristo, recebido o Evangelho. E após essa introdução, Paulo então intercede por aqueles irmãos, rogando por algumas áreas importantes no desenvolvimento da vida cristã. Quais seriam então essas áreas que o apóstolo Paulo então ora a Deus? Primeiro, ele ora pelo conhecimento de Deus, pelo crescimento no conhecimento de Deus. Ele pede que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Esse é o principal pedido de Paulo por aqueles irmãos, que eles fossem preenchidos do pleno conhecimento de Deus, um conhecimento espiritual, um conhecimento sobrenatural. Essa era a grande necessidade que o apóstolo Paulo via para a vida daqueles irmãos, para a vida cristã. É o conhecimento de Deus que me faz andar de maneira agradável diante dele. É o conhecimento de Deus que me faz tomar decisões corretas. É o conhecimento de Deus que me faz agir de acordo com o que Deus espera. A falta de conhecimento de Deus nos faz andar e tomar decisões que vão contra os estatutos, os preceitos do Senhor. É isso que Paulo diz, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então Paulo tinha certeza que o conhecimento de Deus era de extrema importância para que a igreja não fosse influenciada pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres. A igreja de Cristo hoje é vulnerável justamente pela falta de conhecimento de Deus. Temos hoje muitos frequentadores e poucos seguidores de Jesus. E o motivo desta realidade é justamente a falta de conhecimento de Deus. Nós temos pouca oração, nós temos pouco conhecimento das Escrituras e, infelizmente, isso é o que tem marcado a igreja dos nossos dias. Crentes que pouco oram, pouco conhecem a palavra de Deus, pouco vivem a palavra de Deus. Após agradecer, Paulo então está intercedendo por aqueles irmãos e ele está rogando a Deus por algumas áreas importantes para o desenvolvimento da vida cristã. E a primeira área que o apóstolo Paulo ora, conhecimento de Deus, para que os irmãos cresçam no conhecimento de Deus. Mas no versículo 10, ele também destaca uma segunda área importante. Ele diz, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Podemos dizer que os falsos mestres, com seus falsos ensinos, atraíam as pessoas por um conhecimento espiritual que não estava vinculado ao seu estilo de vida.
Os seus ensinos possibilitavam uma vida totalmente fora de sua prática. Tem um ditado popular que mostra bem essa realidade. Faço o que eu digo e não o que eu faço. Eu posso estar cantando louvor com a maior espiritualidade, posso até me emocionar, chorar diante de uma leitura e até de uma pregação da palavra do Senhor. E uma hora depois, eu estou na balada, eu estou assistindo aquele meu DVD daquele pagode predileto, tomando a minha cervejinha e tendo intimidade com a minha namoradinha, que não é minha esposa, mas eu estou só curtindo. Qual o problema? Eu dei esse exemplo, mas temos muito outros que poderiam ser dados. De pessoas que se declaram seguidores de Cristo, mas têm prática totalmente contrária às Escrituras, que frequentam os cultos, se identificam com o Senhor só na teoria e não na prática. As redes sociais têm mostrado isso com facilidade. Então a oração de Paulo é para aqueles irmãos eles crescessem no conhecimento de Deus, e esse conhecimento deveria ser refletido no seu modo de vida. Esteja certo. Na vida cristã, o conhecimento espiritual está associado com a vida de obediência. O propósito da vida cristã é andar de modo digno do Evangelho, do conhecimento de Deus. Paulo deixa isso bem claro lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 1, quando ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Como saber se os irmãos estão progredindo, estão crescendo no conhecimento de Deus? Pelo seu modo de vida. O seu modo de vida é frutífico? É isso que afirma as Escrituras, é isso que Paulo diz, frutificando de toda boa obra. As boas obras, as boas ações, as boas atitudes são evidência de uma vida que reflete o conhecimento de Deus. Nós fomos escolhidos para frutificar, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Se eu não vivo o conhecimento adquirido de Deus, eu sou apenas um pecador bem informado. Um pecador perdido, mas bem informado das coisas de Deus. Paulo vê a necessidade daqueles irmãos. E ele ora, ele intercede por aqueles irmãos, rogando por algumas áreas importantes no desenvolvimento da vida cristã. Primeiro ele ora por crescimento no conhecimento de Deus. Depois ele ora pela prática de vida ou aplicação do conhecimento de Deus no seu estilo de vida, no seu modo de vida. Mas ele também ora por uma fé que é fortalecida. O versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. A implicação das palavras de Paulo é que quando mais conhecimento de Deus eu tenho, e coloco em prática esse conhecimento, mais forte é minha fé. Em Daniel capítulo 11, verso 32, diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O pensamento de Paulo é esse do profeta Daniel. Paulo entende, assim como o profeta Daniel, que o cristão que conhece e vive segundo a vontade de Deus tem capacidade de perseverar, de suportar, de ter paciência diante daqueles que o perseguem. E essa força vem do Senhor. Como é que um crente aguenta as perseguições, as falsas acusações, sem perder a cabeça? É uma força que vem de Deus. E é justamente essa força que o apóstolo Paulo está pedindo que Deus conceda àqueles irmãos. Paulo falou sobre isso quando escreve lá em Efésios capítulo 4, no verso 1 e no verso 2, quando ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É Deus que nos concede
força, é Deus que nos dá força para suportar as dificuldades. Quando eu tenho conhecimento de Deus e vivo e coloco em prática esse conhecimento, eu sou capaz de suportar todas as coisas. Eu sou capaz de estar em paz com Deus, andando de modo digno dele, mesmo nas dificuldades e nas perseguições. Essa minha fé, essa minha crença em Deus, em todos os seus preceitos, em todos os seus mandamentos, ela fortalece a cada dia mais por conta do meu relacionamento com Ele e o meu conhecimento dele. Paulo, então, intercede por aqueles irmãos, rogando por algumas áreas importantes no desenvolvimento da vida cristã. Primeiro, ele ora pelo crescimento no conhecimento de Deus. Ele ora pela prática de vida cristã, pela aplicação desse conhecimento. Ele ora pela fé fortalecida, mas ele também ora por um coração agradecido. E é isso que nós temos no verso 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Com a força que vem de Deus, o cristão é capaz de agradecer mesmo em circunstâncias difíceis. Mostra gratidão mesmo nas dificuldades. Manifestar gratidão é algo difícil. Mostrar gratidão nas dificuldades é uma atitude bem rara. O coração do homem é egoísta. O homem sempre acha que tem direito, sempre acha que as pessoas estão devendo algo. E esse pensamento também é transferido para Deus. Então, agradecer não é atitude corriqueira. Preste atenção nos cultos de oração. Quanto tempo nós temos de agradecimento e quanto tempo nós temos de pedidos? Existe uma diferença bem relevante. Isso mostra como é difícil um sentimento de gratidão. Paulo ora para aqueles irmãos, para que eles sejam agradecidos, para que eles deem graças a Deus e mostre toda a sua gratidão a Deus, dar graças a Deus. E ele até mostra o motivo dessa atitude. Ele diz, olha, nós temos motivo. Participantes da herança dos santos na luz. Deus nos qualificou espiritualmente de tal forma que fazemos parte da família dele. Nós somos filhos de Deus, nós temos paz com Deus, nós somos herdeiros do seu reino. Nós temos motivo para dar graças a Deus, temos motivo para agradecer. Deus nos fez família sua. Não somos mais candidatos ao inferno, agora somos cidadãos dos céus, herdeiros do reino celestial. Temos motivo para agradecer a Deus. Devemos dar graças a Deus, sermos agradecidos a Deus por isso. E mesmo em meio a tribulações, essa verdade deve nos confortar e nos fazer alegres. Então o apóstolo Paulo ele intercede por aqueles irmãos da igreja de Colossos. Ele vê as necessidades daqueles irmãos e roga a Deus por essas necessidades que ele julga importante no desenvolvimento da vida cristã. E é por isso que ele ora primeiro, crescimento no conhecimento de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Isso significa que nós devemos ler mais as Escrituras, nos debruçar mais nas Escrituras, saber mais da vontade de Deus, que foi revelada e está nas nossas mãos. Ele também ora para a prática da vida cristã, que o conhecimento intelectual seja refletido na vida diária, na prática de vida cristã. Não é só conhecer, é conhecer e viver. Por isso que ele está orando. Crescer no conhecimento de Deus e viver de acordo com esse conhecimento. E com isso, a nossa fé é fortalecida. E essa é a terceira área que ele ora. Por uma fé fortalecida. Uma fé que conhece a Deus, que vive de acordo com Deus. Ela, então, é alicerçada a cada dia. Cada dia mais forte, com a base maior. A nossa fé em Deus. E nunca esquecendo de dar graças a Deus. E Paulo então ora para isso, para aqueles irmãos, para que ele tenha um coração agradecidos. Reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Você tem orado desta maneira? Quais os pedidos que você tem feito diante de Deus?
Você tem orado pela igreja do Senhor? E quais as áreas que você tem orado para que Deus abençoe a sua igreja? Será que temos reconhecido qual a verdadeira necessidade da igreja e temos orado por isso? Devemos pensar nisso. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida da sua igreja. Deus os abençoe.